A gente vai ter também as queimaduras, então é algo que o brigadista precisa estar preparado para atender e também buscar entender quais são os tipos de queimaduras. E existem aqui também alguns mitos, algumas lendas, então está muito relacionado com a atividade de brigadista, porque a gente está falando de fogo, obviamente a gente vai falar de queimadura. Então, a queimadura é uma lesão produzida no tecido de revestimento do organismo por agentes térmicos, elétricos, produtos químicos, irradiação ionizante e também animais peçonhentos. Então, ela ocorre pelo fogo, mas por alguns outros agentes também, né? Não só o fogo, mas pelo choque elétrico, que a gente já falou aqui, por produto químico, por animais peçonhentos, por diversas formas. Então, a queimadura nada mais é do que uma lesão na nossa pele. E aí a gente pode ter 3 tipos de queimadura, né? De primeiro, segundo e terceiro grau. A gente tem que se atentar, porque principalmente no caso das queimaduras relacionadas a produtos químicos, a gente, em alguns casos, não vai conseguir utilizar a água, né, sem retirar esse excesso desse produto, porque essa água com esse produto químico pode ocorrer uma reação e piorar aquela situação. Então, a gente precisa se atentar. Quando a gente falar de queimadura relacionada a fogo, aí sim a gente vai ver aqui que esse tratamento vai ser com água. A gente vai falar um pouquinho de alguns mitos que existem relacionados à queimadura, que em todos os treinamentos que eu faço aí presencialmente, sempre surge um produto novo ali, uma situação nova que a pessoa fala que é bom de colocar na queimadura. Mas a gente já vai entender que não, que isso é um mito, é uma lenda. Falar primeiro aqui dessas queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. De primeiro grau, que ela atinge somente a epiderme, então é aquela dor local e vermelhidão na área atingida. Quando a gente vai na praia, na piscina e acaba esquecendo lá do protetor solar, então a gente fica com a pele um pouquinho vermelha, fica ardendo um pouquinho ali o local, mas nada muito profundo, né? Meio superficial ainda, está naquela primeira camada da pele, então uma queimadura de primeiro grau. Já na queimadura de segundo grau, ela atinge não só a epiderme, mas também a derme, e vai, além de apresentar a dor local e vermelhidão, também vai ter aí a presença de bolhas d'água. E essas bolhas d'água são defesas naturais do nosso organismo, que jamais a gente deve furá-las. A gente já vai falar sobre isso também. E a queimadura de terceiro grau é aquela queimadura mais profunda, né? Atinge a epiderme, a derme e os tecidos mais profundos. Em alguns casos, dependendo aí da queimadura, pode chegar a queimar todos os tecidos da pele e encontrar o osso. Então é a mais grave, é a mais severa. Então é algo que a gente precisa tomar muito cuidado no momento de fazer esse atendimento, procurar entender qual é o grau dessa queimadura, ou seja, qual é a profundidade daquela lesão. Se é apenas algo superficial, então só está vermelho ali, um pouquinho de ardência, ou se já é algo um pouquinho maior, quando apresenta bolhas, então já é um pouquinho mais grave, e principalmente a de terceiro grau, que atinge as camadas mais profundas, podendo chegar até o osso, muito comum de acontecer em choque elétrico, por exemplo,
também com produtos químicos, ácidos, que a gente consegue ter essas queimaduras maiores, mas também com o fogo, dependendo do tamanho desse fogo, da exposição da vítima àquele fogo, também pode existir ali uma queimadura de terceiro grau. Isso a gente vai ter que fazer também os atendimentos. Então, existem alguns mitos relacionados aos atendimentos e existe o atendimento apropriado. O que a gente precisa fazer, então, para atender essas vítimas de queimadura? Primeiro, isolar a vítima do agente agressor, seja ele qual for. Para a gente conseguir fazer esse atendimento, a gente precisa ter segurança e a vítima precisa também estar isolada desse agente, seja uma queimadura que está sendo provocada por um choque elétrico ou pelo fogo propriamente, por um produto químico. Então a gente precisa remover a vítima daquela situação, daquele agente causador. Diminuir a temperatura local utilizando água fria. Então, não é água quente, não é água gelada, é água fria, água natural. Retirar parte da alguma queimadura, a tendência aí é que o nosso corpo ele inche. Então o ideal é que a gente retire a aliança, pulseira, anel, para evitar que cause ali um estrangulamento. E tomar muito cuidado com essa questão da roupa também, principalmente se esse fogo, se essa queimadura provocou, fez com que aquele tecido grudasse no nosso corpo. Então a gente precisa tomar muito cuidado ao tentar retirar isso, porque a gente pode estar piorando a situação. E aí algumas recomendações do que não fazer, Jamais furar bolha, colocar gelo, medicamentos ou produtos caseiros. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho agora sobre esses mitos. A gente costuma falar muito no dia a dia sobre alguns produtos, alguns materiais caseiros que devem ser colocados em cima dessas queimaduras. Mas ficou bem claro aqui para a gente que é somente a água fria que vai servir para fazer esse atendimento. Então eu vou colocar esse local da queimadura embaixo da água corrente, então não é água quente nem água gelada, aquela água do bebedouro, da geladeira ou gelo, porque isso também agrava a situação. Tem que ser água corrente, água natural. Eu vou deixar embaixo da torneira ali por alguns minutos para fazer a limpeza, mas também para que o local seja hidratado e que diminua a temperatura do local daquela queimadura. E somente água. Deixei ali 3, 4 minutos debaixo da água corrente. Eu posso, com um pano limpo, com uma gaze, colocar em cima do local daquela queimadura para evitar a presença de sujeira ali, de bactérias, para manter o local limpo. Lembrando que eu preciso manter esse pano, essa gaze também sempre umedecida, para não grudar ali no local da queimadura. E aí, a gente não deve colocar nenhuma outra substância em cima dessa queimadura. Então, são esses mitos que a gente costuma ouvir falar. Por exemplo, pasta de dente, pó de café, babosa, creme hidratante, pomada, gelo. São diversos produtos aí que a gente ouve, que o pessoal fala sempre nos treinamentos. Eu pergunto, o que vocês já ouviram falar? Sempre surge alguma coisa nova aí, pó de café, já falaram, açúcar, enfim, uma infinidade de produtos que só vão prejudicar aquela vítima. Tudo que eu colocar em cima da queimadura, quando chegar lá no atendimento médico, lá no hospital,
isso vai ser retirado, vai ter que fazer uma limpeza, uma raspagem ali. Isso vai estar só piorando a situação daquela vítima. Então, eu não posso colocar nada, a recomendação é somente água fria, água natural. Vou hidratar o local, vou lavar bem e aí eu levo a vítima para o atendimento. Quando for queimadura com produto químico, então o ideal é retirar aquele excesso primeiro para depois fazer essa lavagem, porque dependendo do produto, se ele tiver ainda em excesso na pele da vítima, pode ter algum tipo de reação. Então, procurar evitar, retirar aquele excesso e aí sim, posteriormente, fazer essa lavagem. Então, a única coisa que eu vou fazer relacionada à queimadura, colocar no local da queimadura, é água limpa e corrente. Não é água quente nem água gelada. Água limpa, corrente, hidratar o local, lavar, refrigerar ali. E aí, com gás e um pano limpo, eu vou envolver aquele local, mantendo sempre aquecido, para evitar, sempre molhado, para evitar que aquele pano, aquele tecido grude também na pele ali, que isso vai machucar no momento, vai causar uma dor terrível no momento de retirar isso. E aí, é óbvio, vou correr para o atendimento médico. Esquece qualquer que seja a outra recomendação de qualquer tipo de produto. Pomada para assadura, creme hidratante, pasta de dente, nada, é somente água. Tudo que eu colocar a mais ali, eu vou estar prejudicando a vítima. Eu posso estar contaminando o local, eu posso estar causando queimaduras, agravando aquela queimadura. Então, é somente água. Quando essa queimadura provocar uma bolha, aquilo também é uma defesa natural do nosso organismo. Se eu furar aquela bolha, eu estou dando abertura ali para a entrada de bactérias, de germes, pode causar inflamações. Então, eu tenho que deixar aquela bolha ali, que ela vai servir para que a nossa pele esteja se recompondo por um período. Quando já tiver a proteção adequada, aquela bolha vai se romper sozinha. Então, evitar romper essa bolha, porque é uma defesa natural do nosso organismo. Está ali por um motivo, para estar protegendo a nossa pele. Então, evitar furar aquela bolha. Tomar cuidado com a roupa, então queimou normalmente o tecido, o algodão, sintético, seja ele qual for, pode estar grudando na pele daquela vítima, e aí se a gente for tentar puxar aquilo, a gente pode estar provocando uma dor excessiva na vítima, e às vezes nem tem essa necessidade. Então procura manter o local molhado também ali, vou jogar uma água para diminuir a temperatura, e aí se for o caso, se realmente houver a necessidade, molhando, normalmente a gente vai ter um pouco mais de facilidade para puxar, para retirar aquela roupa. Mas se estiver grudado ali já, evitar também, porque só vai causar mais dor para aquela vítima. Então, são também alguns mitos e lendas que existem relacionados a queimaduras que a gente precisa se atentar. Então, tomar muito cuidado, existem vários tipos de queimadura, não somente com o fogo, existe também de produto químico, de choque elétrico, animais peçonhentos, a própria radiação solar, mas a gente precisa se atentar para seguir os procedimentos e conseguir estabilizar ou melhorar a condição daquela vítima. Então, para isso, a gente vai apenas utilizar a água fria, a água corrente, para limpar o local, para diminuir a temperatura, para estar deixando hidratado até que chegue o socorro especializado ou até que a gente consiga levar essa vítima para aquele atendimento. Então, evite qualquer outro tipo de produto, de material em cima desses locais, porque isso só vai gerar
mais sofrimento ainda para aquela vítima que já teve a lesão, que já teve a queimadura. Existem as fraturas também, que a gente pode se deparar no nosso dia a dia, sendo elas fechadas ou expostas. Então, a fechada, como o próprio nome diz, é sem a exposição óssea, uma fratura interna, né? E a gente tem a fratura exposta, que é quando o osso está ou esteve exposto, quando o osso sai para fora, né? Ele rompe a pele. Então a gente consegue visualmente identificar esse tipo de fratura. Em ambos os casos a gente pode ter o agravamento da situação se a gente não fizer o atendimento de maneira correta. Então aqui vai entrar aquela segunda dica que a gente falou: só movimentar a vítima em extremo caso de necessidade, seja aí com uma fratura interna ou uma fratura externa ou uma fratura exposta, porque a gente não vai conseguir identificar exatamente o grau dessa lesão, se existe somente aquela ou mais lesões, e qualquer movimento equivocado que a gente fizer, a gente pode agravar, piorar essa situação. Então, nesses casos, eu só vou mexer na vítima se realmente houver risco de morte para ela. Se ela sofreu ali uma parada cardiorrespiratória, então eu preciso fazer uma RCP, ou se ela permanecer naquele local, existe um risco de morte, de um incêndio, de uma explosão, de um atropelamento, de uma queda de material em cima dela. Aí eu faço essa movimentação, sempre com todo o cuidado possível. Então, algumas dicas de atendimento. Primeiro, manipular o mínimo possível o local afetado. Então, se a gente já tem ali a noção, né, tem uma fratura exposta, ou às vezes até interna mesmo, mas está roxo ali, ou a vítima está dizendo que está sentindo uma dor muito grande. Então, evitar mexer, manipular aquele local. Jamais colocar o osso no lugar. Então, aqui é primeiro atendimento. Não tem nenhum ortopedista, não tem nenhum médico aqui. Então, é algo que a gente jamais deve fazer. Vou colocar o osso no lugar, vou voltar aqui. Não. Procurar proteger os ferimentos com panos limpos e controlar sangramentos. Então, mais uma vez, vai estar ligado lá com a hemorragia que a gente falou. Essa fratura, principalmente a exposta, pode estar rompendo ali alguma veia, está rompendo tecidos e aí provocar esse sangramento que a gente precisa controlar. Antes de fazer qualquer movimentação, a gente precisa imobilizar essa área afetada. Então, eu preciso remover a vítima do local. Não vai ser de qualquer forma. Eu preciso, primeiro, estar fazendo o controle da cervical dessa vítima. A gente vai falar disso. E aí, na sequência, depois de ter feito já o controle da cervical da vítima, da aplicação do colar cervical, a gente vai tratar das demais fraturas. Então, está fazendo essas imobilizações para conseguir remover essa vítima com segurança, sem agravamento das suas lesões. Em caso de entorse, luxação, aí a gente faz a aplicação da bolsa de gelo. Mas aí a gente vai precisar sempre, mais uma vez, da recomendação médica, sempre do atendimento médico, para estar identificando se é apenas um entorse, uma luxação, ou se é algo mais grave, né? Se a gente teve ali a ruptura, teve a quebra de algum osso, então a gente vai precisar desse atendimento. Mas é algo que a gente precisa se atentar, mais uma vez, entender toda a situação, o que aconteceu ali, qual foi o agente causador daquela lesão, para que a gente consiga minimizar qualquer tipo de movimento equivocado. Se a vítima estiver consciente, normalmente
ela vai conseguir apresentar para a gente, falar para a gente onde ela está sentindo dor, e aí normalmente a gente vai conseguir identificar essas fraturas, mas ela pode estar inconsciente também. Então essa vítima inconsciente, ela vai dificultar um pouco mais o nosso atendimento. A gente vai ter que ter um pouco mais de noção de estar buscando na vítima ali essa fratura exposta, ou se for interna, também está verificando se tem algum local que está roxo, que tem alguma mancha ali, que possa ter algum sangramento, está entendendo, opa, ela está com um cinto paraquedista aqui, então muito provavelmente ela caiu de altura. Entender que essas fraturas podem estar internamente, ter ocorrido internamente, e visualmente a gente não vai conseguir identificar. Então existe ali um risco muito grande da gente estar movimentando essa vítima de qualquer forma. Precisa ter muito cuidado, realmente só movimentar se tiver o risco de morte para aquela vítima. Caso não tenha, a gente vai acionar o socorro especializado e aguardar. Então, o bombeiro, o SAMU, o resgate, tem todo o equipamento, tem toda a técnica para fazer essa remoção com cuidado. E aí, se existe o risco de morte para a vítima e a gente precisa retirar ela de lá, a gente vai, então, também utilizar algumas técnicas para imobilizar aquela fratura, para imobilizar a cervical, para que aquela vítima tenha o mínimo de impacto possível. Então, nesses casos, onde existe o risco de morte para a vítima, qualquer outra lesão, a gente vai entender ela como menor. Então, é melhor eu retirar a vítima dali, óbvio, com todo o cuidado, fazendo a imobilização necessária, mesmo sabendo que pode ter um agravamento daquela lesão, mas essa lesão vai ser menor do que a morte, porque a morte não tem jeito, não tem como voltar atrás. E as lesões dá para a gente tratar, né? A gente consegue, de certa forma, recuperar totalmente ou parcialmente, mas a gente consegue, e a vida não. Então, se houver risco de morte, eu vou precisar remover aquela vítima, eu vou entender que qualquer outra fratura vai ser algo menor, vai ser algo tratável, total ou parcialmente, mas a morte não. Mas se não existe esse risco de morte, então o ideal é sempre manter a vítima no local ali e chamar o atendimento especializado o mais rápido possível. Então, alguns exemplos aí de imobilizações que a gente consegue, que a gente deve fazer. É importante que a brigada faça treinamentos periódicos aí, simulados, também para aprender um pouquinho como fazer essas imobilizações. E aí verificar o que você tem no seu local para fazer esse atendimento. Se tem tala, se tem faixa, se tem gaze, se tem colar cervical. Se não tem, o que eu consigo improvisar? Então, por exemplo, aí para fazer essas imobilizações, a gente tem as talas apropriadas, tem faixa, enfim. Mas, e se lá no meu local eu não tenho isso? Se eu estou afastado, estou num local distante, ou na minha empresa não tem, enfim, eu não tenho tempo hábil para ir buscar isso. Então, eu preciso entender o conceito disso. Então, qualquer tipo de imobilização que a gente vai fazer é para evitar que aquele local afetado, que a gente teve uma lesão, se movimente. Então, se eu não tenho uma tala ali, se eu não tenho uma faixa específica para esse atendimento, a gente pode improvisar. Eu vou utilizar então um pedaço de papelão, um pedaço de madeira, um tecido qualquer para envolver. O intuito é o mesmo, o conceito é o mesmo. Então, se eu tenho uma lesão no braço aqui de cotovelo, eu vou imobilizar como a gente viu na imagem. A intenção é que o braço fique imobilizado, que não tenha nenhum movimento de flexão. Então, ou vai ser com a tala, ou vou fazer com um papelão, com uma madeira, o intuito é o mesmo. Da mesma forma, a gente vai ver aqui com o colar cervical.
Então tem o colar cervical. Qual é o intuito de um colar cervical? É evitar, né, que a vítima tenha esse movimento de flexão com o pescoço. Então ele vai travar no queixo e no peito da vítima. Esse é o objetivo. Eu não tenho colar cervical, mais uma vez, com papelão, com uma madeira, com boné dá para fazer, a aba do boné vai servir de apoio, com um caderno, alguma superfície rígida que eu consiga travar o pescoço. Então, a gente precisa entender o conceito para conseguir fazer essas imobilizações. A gente vai tratar essas fraturas sempre com muito cuidado, evitando o movimento de rotação, de flexão desses membros que estão fraturados, seja internamente ou externamente, né, fratura expostas, sempre movimentar o mínimo possível, só se realmente houver essa necessidade, esse risco de morte para a vítima. E mesmo assim, com todos os cuidados possíveis. Então, procurar sempre imobilizar essas fraturas com os recursos disponíveis que vocês tiverem no momento. Que pode ser a tala apropriada, a faixa, ou que às vezes você não vai ter isso disponível, então vai improvisar. Isso pode acontecer no seu local de trabalho, que você vai ter o recurso para isso, como pode acontecer um acidente doméstico, pode acontecer no momento do seu lazer, tá lá jogando um futebol, tá, sei lá, na beira do rio pescando e cai. Pode acontecer em qualquer lugar e você precisa estar preparado, entender o conceito, né, porque às vezes não é em todo lugar que você vai ter tudo bonitinho, todos os equipamentos. Então você consegue imobilizar utilizando outros recursos. Mas lembrando, fratura é algo muito crítico, por menor que seja ali, a gente precisa se atentar. Às vezes pode não oferecer um risco de morte, a gente pode deixar essa vítima incapacitada de alguma forma, ter alguma lesão que não tenha aí um retorno à normalidade, vai ser permanente, em algumas que realmente vai ter o risco de agravamento e causar uma morte, como pode ter alguma fratura, né, a quebra de algum osso que vai perfurar algum órgão interno, um pulmão. Então, é algo que a gente precisa sempre tratar com muito zelo, com muito cuidado.